Agora, 8 horas 12 minutos aqui no Jornal Gente. A semana que vem vai ser decisiva para o Congresso Nacional definir o que vai fazer com a medida provisória editada no finzinho de 2024 pelo governo Lula, anulando a lei que foi aprovada pelo Congresso, que prorroga até 2027 a desoneração da folha de pagamento dos maiores empregadores da economia brasileira. Nesse momento que nós temos, é uma grande interrogação. Por isso que nós convidamos para conversar conosco aqui ao vivo o professor José Pastore, um dos maiores conhecedores do mercado de trabalho do Brasil. Já viu muita coisa acontecer e deve estar surpreso com essa medida provisória que basicamente anulou uma lei que tinha acabado de ser aprovada pelo Congresso Nacional. Não é, professor? Bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal Gente. Bom dia, Thaís. Bom dia, Pedro. Bom dia aos ouvintes, telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição para discutir esse assunto que é bastante controvertido. Na opinião do senhor, professor, o que está valendo hoje? É a medida provisória, é a lei ou não se sabe? Bem, hoje está valendo a lei porque a medida provisória ela vai entrar em efeito a partir do dia 1º de abril. Então, essa é a situação, digamos, legal desse sistema de desoneração de folha. A partir de 1º de abril, serão outras regras se a medida provisória não for devolvida ou modificada, né? Agora, isso de alguma forma, né, professor, já traz um prejuízo para a economia brasileira, para as empresas, porque a incerteza, a insegurança jurídica criada com essa confusão toda deixa o empresário apreensivo. Ele não sabe o que pode acontecer nos próximos meses, se realmente essa medida ela será alterada mais uma vez ou não. De qualquer forma, sem a validade, já temos prejuízos aí para as empresas que fazem o seu planejamento para o ano, né? Não tem nem dúvida, Pedro, porque veja bem a situação de uma empresa. A medida provisória diz o seguinte: a partir do 1º de abril, o custo do fator trabalho, o custo do seu quadro pessoal, vai aumentar de uma maneira brutal e rápida, instantânea. Muito bem. A empresa começará a raciocinar desde já o que eu vou fazer, né, com esse aumento de custos que eu vou ter pela frente. Em alguns casos, o fator trabalho pesa muito no custo da empresa, né? Uma empresa de call center, por exemplo, pesa muito, é quase tudo trabalho ali, né? O que eu vou fazer? Bem, talvez haja alguma empresa que fala assim, olha, eu vou enfrentar isso porque eu consigo passar para preço todo o aumento de custo que eu vou ter. E aí eu me defendo. Eu acredito que isso é muito raro, porque nesses setores aí, há preços que são muito críticos. Por exemplo, passar o aumento do custo do trabalho para a tarifa de ônibus. É uma coisa sensível isso, né? Uma coisa que... Ou passar isso aqui para proteína animal, aumentar o preço dos ovos, do frango, carne, também é uma coisa sensível, porque isso pesa muito na inflação. Então, a primeira tentativa que a empresa fala é essa, que eu vou tentar ver se eu consigo passar para preço. Agora, se ela percebe que não dá para passar para preço, ela vai ter que dizer o seguinte, olha, o custo é tão brutal que eu vou ter que encolher um pouco o meu quadro pessoal, vou ter que despedir pessoas. E isso terá que ser feito agora. Por quê? Porque se ela esperar até o dia 1º de abril, o custo das verbas rescisórias para despedir o empregado será brutalmente mais alto. Então, ela tá sendo pressionada agora de tomar uma decisão de começar a despedir empregados, não é? Então, veja que é uma situação muito conturbada. Não podia ser feito dessa maneira, um prazo tão curto assim, para uma modificação tão grande, né? Porque fala-se muito que o que está sendo mexido é nos 20% do INSS, não é isso, Thaís e Pedro? Mas isso é ilusório, porque o INSS, os 20% do INSS, eles incidem sobre vários outros fatores da contratação de trabalho.
por exemplo, os 20% incidem sobre o repouso remunerado, incide sobre as férias, incide sobre o bono de férias, incide sobre o aviso prévio, etc, etc, de modo que ficará muito caro a dispensa a partir de 1º de abril. Então, eu achei que não precisava fazer desse modo assim, né? Precipitado. O assunto, eu reconheço que o assunto é controverso. E por ser controverso, o ministro Fernando Haddad sabe isso também, a equipe dele também sabe. Então, por ser controverso, ele deveria ter ido ao Congresso Nacional durante o ano de 2023, durante 12 meses esse projeto foi tramitando, apresentar as suas objeções, a sua tese, e o Congresso ia promover audiências públicas, chamando pesquisadores, uns que defendem, outros que atacam, e aí você ia decidir o que fazer de uma maneira mais calma e mais segura, né? Pois é, professor. Professor José Pastore, professor da Universidade de São Paulo, está conosco aqui mais uma vez para ajudar a gente a entender esse assunto que é tão delicado e tão relevante. Alguns setores, professor, leram a medida provisória e disseram o seguinte: ué, não estou me vendo aqui. São setores desses 17 que estavam contemplados com esse benefício fiscal e que na medida provisória não são citados, porque a medida provisória ela coloca um retorno dessa tributação gradual, nem tão gradual assim, porque normalmente incide essa tributação menor sobre o primeiro salário mínimo de cada funcionário. Quem ganha mais já pagaria a integralidade. Mas alguns setores sequer terão essa possibilidade. Por exemplo, o setor de proteína animal, por exemplo, o setor têxtil. O que o senhor achou do texto dessa medida provisória, hein, professor? A medida provisória, ela usou um termo que é tecnicamente diferente de setor. A lei sempre usou setor. A medida provisória agora está usando atividades. É um rol grande de atividades. E com isso, foram excluídas várias atividades, dentre elas o que você citou, que são muito sensíveis, né? Esse é um outro agravante dessa medida provisória, porque esses setores vão cair de uma vez por todas por fora da sistemática, né? E a primeira parte da sua questão, Thaís, é importante entender, porque a redução é tão pequena desses 20%, porque ela incide apenas no primeiro salário. Ou seja, se a pessoa ganha 3 salários, apenas o primeiro vai ter uma redução do INSS. E mesmo assim pequena, 10%, 12%, 15%. Quer dizer, na prática, ela anulou a lei que foi discutida e aprovada lá no Congresso Nacional há pouco tempo, não é? Então, o Brasil está sendo realmente um país onde nem o passado é previsível, né? Acabamos de aprovar uma lei e você já desmonta essa lei através de uma medida provisória. Eu acho que esse assunto precisa ser discutido com mais vagar. Na verdade, essa desoneração para 17 setores é uma espécie de um remendo para você poder navegar melhor com as dificuldades, né? O Brasil precisa rediscutir todo o seu sistema de tributação de trabalho, porque o Brasil tributa muito o trabalho. Quando você leva em conta todos os fatores que incidem sobre um salário, isso dá 102,43% do salário, ou seja, dobra para a empresa a despesa, não é? E esse cálculo ainda é conservador. Há pouco tempo a Fundação Getúlio Vargas fez esse cálculo e depois levou em conta outras coisas que são obrigatórias, por exemplo, o vale transporte, o vale alimentação, considerou o custo das licenças, licença maternidade, licença paternidade, e chegou a um número, gente, de 190% sobre o salário. Esse foi um estudo feito pelo professor André Portela da Fundação Getúlio Vargas. O Brasil tributa demais, nenhum país tributa trabalho dessa maneira. Então a gente precisaria rediscutir tudo. Agora, essa rediscussão é bastante complexa, porque ela mexe com direitos que estão lá na Constituição. E isso é delicado.
É verdade, né, professor? Nossa, mas esse número aí é espantador e só nos faz aqui, né, remeter aí os votos sinceros, né, de prosperidade. Parabéns aos empreendedores do Brasil, porque não é fácil não ser empreender, ser empresário no Brasil com essa tributação sobre o emprego. Agora, professor José Pastor, o senhor que é economista, me ajuda a entender uma coisa aqui. Com essa medida provisória, o governo pode gerar um aumento grande de desemprego no Brasil, porque, como o senhor colocou para nós, os empresários que não conseguirem repassar esse custo para os seus produtos, eles vão ter que reduzir o quadro dos seus funcionários. Esses trabalhadores que perderem o emprego, eles vão para o seguro-desemprego. O governo vai ter que desembolsar dinheiro do seguro-desemprego para pagar esse período, né, previsto aí na nossa Constituição Federal, como garantia para quem perde o emprego nessas condições. Será que o governo fez todas as contas nessa sanha de arrecadação aí para zerar o déficit primário em 2024? Lembrando que é para zerar o déficit primário, hein? Não é para zerar as contas, não, porque nós temos dívida demais. Mas o governo fez as contas, é uma medida que não é tão inteligente essa, professor José Pastore? Pedro, você tem razão. O desemprego vai dar despesa para o governo, mas não é só aí que ele vai dar despesa. O desemprego é um estrago em muitos aspectos. O desemprego diminui o poder de compra da população, então afeta o crescimento econômico, afeta o PIB, não é? E vai afetar a arrecadação, portanto, do governo, não é? O desemprego, sobretudo, afeta a vida das pessoas, as famílias, põe as famílias em sofrimento, não é? Agrava a pobreza, agrava... Então, o desemprego é alguma coisa que todos os países procuram evitar da maneira mais rápida possível e mais eficiente possível. Então, pesou na balança, né? Ele vai arrecadar de um lado, vai gastar do outro. Eu não sou capaz de dizer se essa conta vai fechar no positivo ou no negativo, mas eu acho que quando a gente leva em conta esses outros fatores do desemprego, está muito mais do lado do negativo do que do lado do positivo. Professor, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse essa semana que essa medida provisória, anulando a lei, já estava quase, e aí tem que sublinhar a palavra quase, precificada pelo Congresso Nacional, justamente porque o orçamento para 2024 previa essa receita, que era uma receita que não existiu em 2023, já que a desoneração da folha começou lá em 2011, aliás, também no governo do PT, no governo da então presidente Dilma Rousseff. O que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte, olhando, a gente hoje está aqui num momento muito difícil em relação a essa questão, porque a gente está retomando uma situação anterior que era pior do que a atual. Numa situação ideal, já que a gente está tão longe dela, como é que a gente cria um sistema que seja executável e que seja justo e que, ao mesmo tempo, também permita manter uma rede de assistência social na tributação do trabalho? Porque a gente falou tanto, professor, sobre reforma tributária e tal. O que passou foi um pedacinho, né? A tributação sobre o consumo. Mas, por exemplo, tributação sobre o trabalho, tributação sobre a renda, não se mexeu ainda. Renda deve entrar agora em pauta esse ano, com uma possibilidade gigante de aumento da tributação. E no caso da folha de pagamento, o que a gente está fazendo só é voltar a lá antigamente. A gente não está avançando. O que seria um avanço? O que tem no mundo que a gente pode copiar na cara dura, professor? Eu volto a dizer, Thaís, que uma mudança, digamos, realista, ampla, duradoura, teria que mexer com muitas coisas sensíveis, sabe? E isso, politicamente, não é simples. Porque, veja bem, o Brasil tributa o trabalho de três maneiras. Primeira maneira é a incidência daquelas contribuições sociais obrigatórias de pagar. O INSS é uma delas, Fundo de Garantia é outra, Seguro Acidentes é outra, etc. Isso tudo aqui, só isso soma 35,8% do salário. Obrigações sociais obrigatórias. Agora, além disso, por força da Constituição e da CLT, o empregador é obrigado também a remunerar tempos não trabalhados. Quais são os tempos não trabalhados? O repouso semanal,
as férias, o abono de férias, os feriados, o aviso prévio, o auxílio enfermidade. Tudo isso é muito, digamos assim, não se questiona o lado social, humanitário dessa questão, mas o fato é que custa dinheiro, porque ele tem que pagar um tempo que não é trabalhado, tem que pôr outra pessoa no lugar, tem que contratar, etc. Né? Além disso, tem outros tempos não trabalhados que ele também é obrigado a pagar. 13º, as despesas de rescisão contratual que ele tem que pagar, também isso aqui. Então, quando você soma o tempo não trabalhado do primeiro grupo que eu falei com o segundo grupo, você dá 52% do salário, só isso aqui. E depois, uma loucura, todo aquele grupo das contribuições incidem sobre os tempos não trabalhados, o que gera mais uma despesa de 14 mil, o que dá os 102,43%. Então, veja, por que é difícil? Porque esses direitos, entre nós, na nossa cultura, eles se tornaram sacrossantos. Mas não é assim na maioria dos países. Por exemplo, férias. Grande parte dos países tem férias proporcionais ao tempo de serviço. Você pegar o México no primeiro ano tem 12 dias de férias, no segundo ano tem 14, no terceiro tem 16. E vai assim, até um teto de 32, para quem tem 35 anos de empresa. O Chile é assim, na Ásia é assim. Férias são coisas progressivas. Quanto mais tempo você trabalha na empresa, mais férias você tem. O 13º é digamos, uma retribuição de fim de ano que decorre da performance da empresa e dos trabalhadores, negociado, né? Então, agora, vai querer mudar essas coisas. Qual é o parlamentar que vai ter coragem de mexer nessas coisas aqui? E veja como o problema é complicado. Isso surgiu, essa complicação, em 1988, porque esses direitos eles estavam todos na CLT, que era uma lei ordinária. Agora eles passaram todos para a Constituição, que é dificílimo de mudar. O Brasil fez essa opção em 88 e nós estamos, então, metidos nessa arapuca aqui. Trabalhar no Brasil custa caro. São 8h29. Eu quero agradecer a atenção do professor José Pastore, que mais uma vez nos deu uma aula aqui, né, sobre as questões aí de relações do trabalho, trazendo parâmetros internacionais para a nossa conversa e caminhos, né, que possam ser discutidos e adotados pelo Brasil para a gente trazer um pouco mais de justiça para essa área. Professor, um grande abraço para o senhor, hein? Um bom ano de 2024, porque não nos falamos ainda. Até a próxima. Grande abraço. Continuarei ouvindo o seu programa.